Mas eu acho que até para talvez voltar uns 4 anos na história aí, também pegando como inspiração o artigo que você escreveu no Valor, que saiu recentemente, Legal. você fala sobre essa janela de IPO agora que está fechada, porém que lá, na época da pandemia, 2020, 2021, era muito grande, tinha muitos IPOs e aí por diante. Conta um pouquinho, por favor. Por que teve tanta IPO naquela época? Uma pergunta combinada aí um pouco. O que leva uma empresa a fazer um IPO? E a gente parte daí. Legal, vamos lá. Eu acho que aquele momento de pandemia, a última grande janela de IPO que a gente viu aqui no Brasil, que foi uma boa janela de IPO, né? Bastante acesso ao mercado. Diversos tamanhos de companhia, diversas maturidades de companhia, a gente viu um pouco de tudo ali. Eu acho que foi uma combinação de diversos fatores, eu vou dar uma elencada aqui neles. O primeiro ponto é que logo começou a pandemia, obviamente era de se esperar, né? Todo mundo sem saber se vai acabar o mundo ou não, a bolsa caiu muito, né? E ela teve uma resposta muito rápida de retomada. Não sei se você se lembra, mas ali em agosto de mais ou menos 2020 já tinha retomado patamar pré-lockdown, pré-pandemia, etc. Mesmo a gente estando no lockdown ainda. Mesmo a gente estando no lockdown, tá. Exatamente. E aí tiveram vários fatores, alguns fatores que sempre ajudaram historicamente o Brasil, né? Então, commodity subiu bastante, a gente é um país que ganha com commodity alto, né? Teve um excesso de liquidez tremendo, né? Então, diversos países, tanto os Estados Unidos, Brasil, Europa, enfim, com políticas monetárias muito expansionistas, então você teve uma geração de liquidez muito grande ali no vamos chamar de pós-choque de pandemia, ainda estava em pandemia, mas pós-choque. A gente teve uma liquidez muito abundante no mercado global como um todo. E você fala de crédito? Não, eu estou falando de expansionismo monetário via Fed, via Banco Central, todo mundo jogando dinheiro. Imprimindo dinheiro, jogando subsídio, doação. Tá. Crédito barato. Tá. PERSE da vida, que a gente está vendo agora uma discussão desses benefícios fiscais que foram criados durante a pandemia. Então, toda forma de jogar dinheiro, né, irrigar bastante o mercado com capital, foi tomada pelos governos mundo afora. Então, isso trouxe uma abundância de capital muito grande. Uhum. E aí você soma tudo isso, um cenário de mínima histórica de tanto Selic quanto juros a zero nos Estados Unidos. Aqui a gente está vivendo um juros de 2%. Né? Juros nominal. Juros nominal de 2%. A inflação era negativa. Juros real negativo. Viramos Japão. Do nada o Brasil virou Japão. Foi uma beleza. E aí o investidor, o LP, todo mundo olha para um lado, olha para o outro e fala, para onde vou correr? Uhum. Né? E esse foi o momento sabiamente tomado por todos os bancos de investimento de aproveitar como uma janela de saída para as empresas que tinham sido ali investidas por fundos ou queriam algum tipo de acesso a capital, tanto interno quanto externo. Ok. Né? Então você está pondo os juros aí como um dos fatores, os juros baixos, né? Como um dos fatores que justificam uma empresa abrir capital. Pensando em variáveis macro, inflação, câmbio, quais outras variáveis macro aí você entende que influenciam a tomada de decisão de uma empresa de abrir o capital? Eu gosto quando a gente fala de índices de macro, porque se eu falar de um, ele afeta todos. Malabarismo ali. Eu vou apanhar de algum economista por aí. Não, mas basicamente a gente vive uma realidade de risco cambial no Brasil. Né? A gente acompanhou diversas vezes muito investidor externo vê nominalmente cresceu o dinheiro dele em real e quando ele faz a conversão esse dinheiro empatou ou caiu. Né? Então essa diferença de juros dolarizado, juros em real, sempre pega um pouquinho. Né? Então isso é sempre um calo. Né? Você está querendo, só para tornar isso didático, assim. Claro. Então, beleza. Então, tem um gringo lá em dólares. Ele comprou uma ação em reais lá atrás, só que na época o câmbio era, sei lá, 4 ou 3,5, 4. Então, ele colocou mais dólares para comprar essa. Agora, hoje o dólar está 5. Então, se ele quiser vender essa ação que está mais barata hoje,
e vai perder tanto pela desvalorização da ação em reais, como também pelo câmbio, que ele vai ter menos dólares na saída dele. Exatamente. A visibilidade de retorno em dólar dele acaba sendo muito reduzida, né? Tá. E aí, de novo, que eu falei de abundância de capital, o que interfere muito a abundância de capital em Brasil? Taxas de juros ou retornos de S&P 500 americano bem acima dos nossos. Então você tem uma moeda mais forte, com menos risco, trazendo retornos mais altos. Não faz muito sentido você alocar seu capital em Brasil, né? Então, lá atrás, quando a gente estava vivendo pandemia, que a gente falava de abundância global monetária, inclusive Brasil, hoje você está vendo todas as economias reduzindo taxas de juros, a nossa taxa de juros ainda elevada, ou seja, se você quiser, mesmo assim, investir em real, investir em Brasil, você vai competir com uma letra de governo pagando o IPCA mais 7 e pouco, dívidas privadas pagando CDI mais 8, CDI mais 5, CDI mais 4 de grandes empresas, com um ganho real relevante, né? A gente está falando aqui de um ganho real quase 12% Selic, 6% IPCA, então uma grande diferença aqui de juros real. Difícil bater a renda fixa. Difícil bater a renda fixa. No fim do dia é difícil bater a renda fixa. Tá. Então, existe uma diferença tanto em quantidade de capital dentro de Brasil, quanto de trade-off do que você vai fazer com o seu dinheiro no fim do dia, né? Aí desde a pessoa física até o LP, que é quem de fato tem dinheiro, investe, muda bastante ali a direção de Bovespa. Tá. Então vamos pensar então agora trazendo a linha do tempo para hoje. Então, beleza, eu vi lá. Foram 74 IPOs nessa janela de 2020-2021, mais ou menos 109 bi de reais que foram levantados aí. Vamos trazer esses 74 IPOs para hoje. Essas 74 empresas hoje, na média, perderam 1/3 do valor que elas, do valuation delas lá da época do IPO. E não só essas que fizeram IPO, mas a maior parte das empresas hoje negociadas na bolsa valem menos do que valiam naquela época. Qual que é de novo, qual que é a lógica por trás de nós estarmos em um momento onde passou o choque da pandemia, o mundo não acabou, né? Estamos aí, e tem mais pessimismo em relação à época onde o caos estava instalado. Aqui tem, eu gosto até de separar um pouco o IPO dessas 74 empresas e o resultado que elas apresentam com a bolsa como um todo, né? Eu acho que teve um efeito desse IPO que eu acho que é um pouco mais estrutural até no mercado brasileiro, que está mais relacionado até com transparência, maturidade e capacidade das companhias. Eu acho que a gente viu algumas companhias ali que talvez não estivessem prontas ainda para acessar o mercado de capital, talvez não tivesse muito claro ainda qual que era o use of proceeds desse acesso de capital. Teve bastante coisa que foi primária, não foi secundária, né? Então, não sei, para o ouvinte que não entende, a primária é quando você coloca o dinheiro dentro da companhia, então você emite ações e joga no mercado, e esse dinheiro vai para a companhia, para o caixa da companhia. Para o caixa da companhia, né? Para, enfim, criar novos projetos, para reinvestimentos e etc. Então, voltado para crescimento. E você tem o secundário que vai de fato para os acionistas naquele momento que estão vendendo ações em bolsa, né? Então tem os dois casos. Então teve um pouco dessa euforia e desse aproveitamento de momento de mercado, sofreram com um mínimo market ali, que a utilização desse capital eventualmente não tenha sido feita da melhor forma possível, porque não tinha um planejamento prévio para isso, né? Então, existe aqui uma questão desde transparência até estratégica que eu tenho um pouco de dúvida quando eu olho para essas 74 companhias, e quando você vê o resultado delas, ele de fato é bem inferior ao resultado de Bovespa como um todo, tá? E foi daí que chamou a nossa atenção. Resultado da valorização da ação, não valorização da ação. Lucro dela. Vamos olhar a ação. A performance da ação dessas companhias foi bem inferior à de empresas já mais maduras. Ok. E aqui a gente tem, inclusive, Nubank está nessa conta aí. Nubank foi excelentemente bem, né? Sim. Embora tenha sido uma BDR,
a gente usou um pouco dessa licença poética porque teve muita participação de capital brasileiro. Eu falei, pô, faz sentido só pra gente não parecer que tá querendo jogar mais pra um lado pessimista. E o Nubank, ele usou uma estratégia muito de varejo, né? Eu lembro que eu gostei muito, até escrevi um artigo na época, que eles chamavam, para explicar para a pessoa física ali, né, o tal do pedacinho. Você está comprando a ação, você está comprando um pedacinho da empresa, porque é simples, né, para ajudar a pessoa física a entender. Mas nem assim isso. Eu acho que, inclusive, o IPO do Nubank ajudou a subir razoavelmente o número de pessoas físicas na B3, não foi? Foi. Chegou em 5%, né, do capital total, que é muito pouco ainda, mas já é alguma coisa. E ele, de fato, subiu bastante. Quando você olha, eu não vou ter o número exato agora de Nubank, mas é bem superior a participação de varejo no Nubank do que média de mercado. Tá. Porque quando você fala, a maior parte dos IPOs foram missão primária. Então, beleza, a empresa quer grana para algum objetivo. Isso não tem que estar lá no prospecto, fala assim, ó, eu vou usar essa grana para tal coisa. Está lá. Está lá, só que a pessoa não leu ou ela não cumpriu o que ela prometeu? Eu tenho uma convicção muito grande que pelo menos 99% das pessoas não leram. Aquele livrinho de cabeceira de 800 páginas. Puta, isso é difícil, né? O cara escutou lá o gerente dele, etc. E tem essa máxima, né, de IPO é muito bom, vamos entrar no IPO porque vai crescer, etc. E foi um grande tombo que todo mundo tomou. Então, o investidor externo já está machucado com a IPO no Brasil. A última janela foi muito ruim, né? E é o mesmo bolso. Os mesmos players, né? Os mesmos agentes que fomentaram lá 2020 e 2021 é o mesmo bolso que os investment banks vão atrás agora, caso surja uma nova janela, né? Qual que é a expectativa de surgir uma nova janela? Como a gente estava conversando até aqui antes de começar a gravar, uma melhora no cenário econômico brasileiro, e aí necessariamente passando por uma construção fiscal mais responsável, vamos colocar assim. É uma palavra adequada, concordo com você.